Olá, gente, tudo bom? Essa é a aula Praticando Enem. Essa é uma aula diferente das aulas comuns aí do nosso canal e é uma aula um pouco mais demorada porque nós vamos trabalhar algumas questões que caíram em Enem dos anos anteriores, ok? Vejam, isso aqui foi do primeiro Enem em que houve espanhol, língua espanhola. E não é comum vir um texto para mais de uma questão, né? Isso foi uma coisa bem inicial do Enem, com o espanhol. Então, nós vamos observar que a partir do ano seguinte, até hoje, os dias de hoje, nós temos um texto motivador para cada item, para cada questão, certo? Então, isso aqui não é uma coisa comum, foi uma coisa bem, assim, diferenciada. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou ler o texto em espanhol, depois eu vou traduzir para o português, e aí a gente faz as questões, tá bom? Vamos lá. Bilingüismo en la educación media. Continuidad, no continuismo. Aún sin escuela e incluso a pesar de la escuela, paraguayos y paraguayas se están comunicando en guaraní. La comunidad paraguaya ha encontrado en la lengua guaraní una funcionalidad real que asegura su reproducción y continuidad. Esto, sin embargo, no basta. La inclusión de la lengua guaraní en el proceso de educación escolar fue sin duda un avance de la reforma educativa. Gracias precisamente a los programas escolares, aún en contextos urbanos, el bilingüismo ha sido potenciado. Los guaraní hablantes se han acercado con mayor fuerza a la adquisición del castellano, y algunos castellano hablantes perdieron el miedo al guaraní y superaron los prejuicios en contra de él. Dejar de fuera de la educación media al guaraní sería echar por la borda tanto trabajo realizado, tanta esperanza acumulada. Cualquier intento de marginación del guaraní en la educación paraguaya merece la más viva y decidida protesta, pero esta postura ética no puede encubrir el continuismo de una forma de enseñanza del guaraní que ya ha causado demasiados estragos contra la lengua, contra la cultura y aún contra la lealtad que las paraguayas y los paraguayos sienten por su querida lengua. El guaraní, lengua de comunicación, sí, y 1000 veces sí. Lengua de imposição, não. É um texto aí que está disponível nesse site, um texto de 2010, foram feitas algumas adaptações. E aí a gente tem um texto, né, que fala sobre a questão do bilinguismo na educação formal, nas escolas de ensino médio no Paraguai, né, porque a gente sabe que o espanhol ou o castelhano, né, porque são dois nomes para a mesma língua, o espanhol, o castelhano, ele convive, né, junto com o guarani, lá no Paraguai. Então, o texto diz o seguinte, o título fala, bilinguismo na educação média, continuidade, não continuismo. Então, a gente já vem aqui que ele está afirmando uma coisa, que é preciso que haja uma continuidade do bilinguismo no ensino médio, na educação, mas que não haja um continuismo. E ao longo do texto ele vai explicar o que seria a continuidade e o continuismo, tá bom? Então vejamos. Ainda sem a escola, inclusive apesar da escola, paraguaios e paraguaias estão se comunicando em guarani. A comunidade paraguaia encontrou na língua guarani uma funcionalidade real que assegura sua reprodução e continuidade. Eu vou dar uma pausa aqui para falar uma coisa. As línguas, elas só realmente, de fato, as pessoas elas realmente só falam a língua quando elas se encontram com aquela língua. Quando elas encontram naquela língua uma funcionalidade, quando elas se sentem pertencentes àquela língua. Então, quando aquilo faz parte realmente da essência da pessoa, da cultura daquele povo, ele usa a língua independente de qualquer outra coisa, né? Aí ele continua. Isto, no entanto, não basta. Então, não basta só que os paraguaios e as paraguaias falem o guarani e tenham achado eles tenham encontrado uma função, né, real. A inclusão da língua guarani no processo de educação escolar foi, sem dúvida, um avanço na reforma educativa. Então, ele diz que é importante, sim, que as pessoas estejam se comunicando em guarani, é importante que isso tenha preservado a cultura, mas não basta, né? Aí ele fala que foi muito importante, foi muito valoroso que tenha sido incluído o guarani na reforma educativa, tá certo? Aí ele diz, graças precisamente aos programas escolares,
ainda que em contextos urbanos, o bilinguismo tem sido potencializado. Os falantes do Guarani se aproximaram com maior força da aquisição do castelhano, ou do espanhol, e alguns falantes do espanhol perderam o medo do Guarani e superaram os preconceitos contra ele. Então a gente vê aí que o fato de terem incluído o Guarani nos programas escolares promoveu uma aproximação entre os falantes do espanhol em relação ao Guarani e os falantes do Guarani em relação ao espanhol, né? Aí ele diz assim: deixar fora da educação média o Guarani seria deixar de lado, marginalizado, tanto trabalho realizado, tanta esperança acumulada. Aí ele continua: qualquer tentativa de marginalização do Guarani na educação paraguaia merece o mais vivo e decidido protesto. Então, se alguém vier com um papo aí de que é preciso tirar o Guarani da educação, isso é digno de desprezo. É preciso combater. Porque o Guarani ele precisa estar na escola, sim. Só que aí ele fala, mas esta postura ética de combater alguém que queira tirar o Guarani, essa postura ela não pode encobrir o continuismo de uma forma de ensino do Guarani que já causou muitos estragos contra a língua, contra a cultura e ainda contra a lealdade que as paraguaias e os paraguaios sentem por sua querida língua. Aí ele fala, o Guarani, língua de comunicação, sim, e 1000 vezes sim. Língua de imposição, não. Então ele fala aí que o Guarani ele precisa ser respeitado, tudo, mas ele não pode ser uma língua de imposição. Tem que ser uma língua que de fato as pessoas sintam a vontade de falar essa língua, né? E não que ela seja imposta. Então a postura ética está nisso, né? Está em sim respeitar o Guarani na escola, louvar esse fato, mas não aceitar, não tolerar que o Guarani esteja como uma língua de imposição, e sim como uma língua de comunicação, uma língua que as pessoas realmente querem aprender ou querem falar esta língua, tá? E aí a gente vinha para a questão 91, que dizia o seguinte: no último parágrafo do fragmento sobre o bilinguismo no Paraguai, então ele está tratando justamente sobre isso aqui, quando ele fala o último parágrafo. Então ele diz que nesse último parágrafo, o autor afirma que a língua guarani nas escolas deve ser tratada como língua de comunicação. É justamente o que ele fala aqui, né? O Guarani, língua de comunicação, sim, ele fala. E não de imposição, é o que ele falou lá. Ele quer saber qual dos argumentos abaixo foi usado pelo autor para defender essa ideia. Então, o que foi que o autor falou que justifica, que diz assim, realmente, isso aqui tem a ver com essa ideia que o autor falou. Então, a gente vai observar aqui que na letra A tem assim. O Guarani continua sendo usado pelos paraguaios, mesmo sem a escola e apesar dela. Isso aí é um argumento usado pelo autor para falar da questão do Guarani como língua de comunicação e não de imposição? Não, né? Se nós observarmos a letra B, o ensino médio no Paraguai, sem o Guarani, desmereceria todo o trabalho realizado e as esperanças acumuladas. A gente não encontra nisso um argumento que justifique aí a questão do Guarani como língua de imposição e não de comunicação. Letra C. A língua guarani encontrou uma funcionalidade real que assegura sua reprodução e continuidade, mas só isso não basta. Veja, isso está lá no texto? Tá. Só que isso aqui não é um argumento sobre isso que a questão está pedindo. Letra D. A introdução do Guarani nas escolas potencializou a difusão da língua, mas é necessário que haja uma postura ética em seu ensino. Olha a questão da postura ética aqui que ele fala, né? Ele diz que é muito importante que haja uma postura ética. Se nós voltarmos aqui ao texto, nós vamos ver que ele diz aqui, essa postura ética não pode encobrir o continuismo de uma forma de ensino do Guarani. Então, é essa postura ética que se exige e justifica aí um argumento para que o Guarani seja uma língua de comunicação e não de imposição. Portanto, a resposta é a letra D. Vamos ver a letra E. Letra A diz assim: o bilinguismo na maneira de ensinar o Guarani tem causado estragos contra a língua, a cultura e a lealdade dos paraguaios ao Guarani. A gente não tem nada disso ali no último parágrafo que justifique, né, que seja um argumento para a questão do Guarani como língua de comunicação e não de imposição. Essa questão ela não foi uma questão tão fácil, certo? Para o aluno que fez o Enem. Ela exigiu aí um certo nível de compreensão, de interpretação muito forte. Vejamos a questão 92. A questão 92, que ainda é sobre esse texto que nós lemos, dizia o seguinte: em alguns países bilíngues, o uso de uma língua pode se sobrepor à outra, gerando uma mobilização social em prol da valorização da menos proeminente.
Então, o que é que ele está dizendo aí nessa introdução do item? Ele está dizendo que em países onde se falam duas línguas, é comum que uma delas seja mais falada do que a outra. E aí também é comum que haja uma mobilização social para tentar levantar, soerguer, para tentar recuperar essa língua que não está tão em voga, não está tão alta, né? E aí ele diz o seguinte, de acordo com o texto no Paraguai, no caso do Paraguai, esse processo de tentar recuperar uma dessas línguas, ela se deu através de quê? O que foi feito no Paraguai para tentar resgatar, para tentar valorizar uma dessas duas línguas que é falada lá, no caso o Guarani? Letra A, falta de continuidade do ensino do Guarani nos programas escolares. Foi a falta do Guarani nas escolas que valorizou ele? Não. Letra B, preconceito existente contra o Guarani. Foi o preconceito contra o Guarani que fez com que ele conseguisse se levantar, entrar em destaque? Lógico que não. Letra C, a esperança acumulada na reforma educativa. A esperança acumulada, não. Né? Foi o fato do Guarani entrar na escola, e não a esperança de que ele entrasse na escola. Letra D diz, inclusão e permanência do ensino do Guarani nas escolas. É justamente essa a resposta, né? Porque se nós observarmos, houve uma mobilização no Paraguai, né, para que houvesse essa inclusão aí. Então ele diz lá no texto, ó, graças precisamente aos programas escolares, o bilinguismo foi potencializado. Então, se nós voltarmos para cá, a gente vai encontrar a letra D, a inclusão e permanência do ensino do Guarani nas escolas. Letra E diz assim, continuismo do ensino do castelhano nos centros urbanos. Não, então a resposta certa é a letra D, ok? Vamos agora para a questão 93. A gente tem um texto pequeno, essa eu considero a questão, ou talvez uma das mais, se não uma das mais fáceis, a mais fácil do Enem, certo? De todos os Enems que houve em espanhol aí, eu considero essa questão muito fácil. Vejamos, los animales. En la Unión Europea, desde el 1 de octubre de 2004, el uso de un pasaporte es obligatorio para los animales que viajan con su dueño en cualquier compañía. Aviso especial. En España, los animales deben haber sido vacunados contra la rabia antes de su dueño solicitar la documentación. Consultar a um veterinário. Então, eles assim. Na União Europeia, desde 1º de outubro de 2004, o uso do passaporte é obrigatório para os animais que viajam com seu dono em qualquer companhia. Aviso especial. Na Espanha, os animais devem ter sido vacinados contra a raiva antes de seu dono solicitar a documentação. Consultar um veterinário. Então, se você tem aí um animalzinho, como um cachorro, por exemplo, e você quer viajar entre os países da União Europeia, você tem que ter aí um documento, né, como se fosse um passaporte, que ateste que o animal está vacinado e etc. Aí a questão dizia o seguinte, de acordo com as informações sobre aeroportos e estações ferroviárias na Europa, uma pessoa que mora na Espanha e queira viajar para a Alemanha, ambos países pertencentes aí à Europa, à União Europeia, uma pessoa que quer viajar com o seu cachorro, ela deve fazer o quê da Espanha para a Alemanha? Letra A diz, consultar as autoridades para verificar a possibilidade de viagem. Em algum momento do texto ele diz assim, você vai ter que ver se pode ou não viajar com o seu cachorro. Não. Letra B, ter um certificado especial tirado em outubro de 2004. Quer dizer, então, que eu precisava, em outubro de 2004, ter tirado um certificado especial. Se, por acaso, eu adquiri o meu animalzinho em 2005, aí eu não posso mais, porque lá em 2004 eu não adquiri. Não faz sentido, né, minha gente? Letra C, tirar o passaporte do animal e logo vaciná-lo. É isso? Não, a ordem não é essa. Ele diz aqui que os animais precisam ter sido vacinados contra a raiva antes de seu dono solicitar essa documentação, esse passaporte. Então, letra D não pode ser. Aliás, letra C. Letra D diz o seguinte, vacinar o animal contra todas as doenças. Primeiro, não existem vacinas contra todas as doenças existentes. E também o texto só cita uma doença aí, né? Ele fala aqui sobre ter vacinado o animal contra a raiva. Então, só nos resta a letra E, vacinar o animal e depois solicitar o passaporte dele. Realmente foi uma questão muito elementar, muito fácil. Em seguida, nós tínhamos outra questão que eu considero também uma questão de nível fácil. É a questão que traz aí uma publicidade, né? Nós temos aqui um calçado e a gente observa aqui que esse calçado tem um zíper aqui, ó, um zíper, e tem também o desenho de um canguru, né? E aí diz o seguinte, brincando, Kangaroos llega a México con diseños atléticos, pero muy fashion. Tiene un toque vintage con diferentes formas y combinaciones de colores. Lo más cool de estos tenis es que
tienen bolsas para guardar llaves o dinero. Son ideales para hacer ejercicios y con unos jeans obtendrás un look urbano. Então, a gente tem aí, falando sobre o calçado, uma propaganda. Ele diz que o nome do calçado, né, a marca é Kangaroos, que lembra canguru, por isso tem até o desenho do canguru lá. E diz assim, que ele chegou ao México com um design, um desenho atlético, mas muito fashion. Veja essa palavra fashion aqui, tá inclusive deitadinho em itálico. Tem um toque vintage, veja que tem outra palavra aqui, com diferentes formas e combinações de cores. O mais cool desses tênis é que tem bolsos para guardar chaves ou dinheiro. Então, aqui esse zíper abre, você pode guardar chave ou dinheiro, né? São ideais para fazer exercícios e com os jeans obtendrás um look urbano. Então, ó, a gente tem aí algumas palavras que não pertencem à língua espanhola. Fashion, vintage, cool, look, né? Fashion seria algo tipo estiloso, que está na moda. Vintage é algo que remete ao passado, ao clássico. Cool é algo legal, né? Em espanhol, aliás, em inglês, cool é legal. E look seria aqui um visual urbano, né? Nesse sentido aí. Então, o item dizia o seguinte: o texto publicitário utiliza diversas estratégias para enfatizar as características do produto que pretende vender. Assim, no texto, o uso de vários termos de outras línguas que não a espanhola tem a intenção de... Então, ele está dizendo o seguinte: isso aqui é um texto publicitário, correto? E todo texto publicitário tem como característica o quê? Ele pretende vender. Um texto publicitário ele não vai estar com uma função diferente dessa. Ele vai querer fazer com que você confie e acredite naquilo que ele está propondo, né? E aí, ele quer saber o uso dessas palavras que não são de origem espanhola, porém, que estão no nosso dia a dia. Até nós que falamos português conhecemos e usamos no nosso dia a dia essas palavras. Fashion, look, né? Enfim, então ele quer saber por que é que ele usou nesse texto palavras de um outro idioma. Aí a letra A diz: para atrair a atenção do público-alvo dessa propaganda. É essa a resposta? Sim. Minha gente, a função de um texto publicitário é o quê? É vender, é atrair o público para quem está sendo dirigida aquela publicidade. Então, é óbvio que essa é a resposta, porque provavelmente esse calçado ele está sendo veiculado, a proposta é que seja vendida para pessoas mais jovens, e pessoas mais jovens têm esse vocabulário muito fácil na ponta da língua, né? É um vocabulário que não pertence ao espanhol nem ao português, mas que está muito comum na boca das pessoas jovens. Então, o público jovem, que é o alvo dessa propaganda, vai se identificar com essa linguagem, né? Letra B dizia: popularizar a prática de exercícios esportivos. O que é que tem a ver aquelas palavras em inglês com a popularização da prática de exercícios esportivos? Nada. Letra C dizia: agradar os compradores ingleses desse tênis. Minha gente, o texto aqui fala que tá sendo essa veiculação dessa propaganda é para o México. Então, o que é que tem a ver os ingleses? Ele quer vender para os mexicanos. Letra D: incentivar os espanhóis a falarem outras línguas. Não, a função é vender o produto, é atingir o público-alvo daquela campanha publicitária. Letra E: enfatizar o conhecimento de mundo do autor do texto. Não, a função desse texto publicitário não é enriquecer o vocabulário e aumentar o conhecimento de mundo das pessoas que vão ler. Não, a função é vender, é chamar o público, entrar em sintonia com o público-alvo dessa publicidade. E a última questão de hoje, dessa videoaula, nós vamos ver aqui uma questão que fala um pouco sobre a questão de quem fuma e deixa de fumar. E aí a relação entre ganhar peso ou não em relação a isso. Vamos ver. Esse texto, ele não é uma questão difícil essa, mas ela exige uma minuciosa leitura e interpretação do texto. Vejamos. Dejar de fumar engorda, pero seguir haciéndolo también. Esa es la conclusión a la que han llegado investigadores de la Universidad de Navarra que han hecho un seguimiento de 7.565 personas durante 50 meses. Los datos se han ajustado por edad, sexo, índice de masa corporal inicial y estilo de vida, ha explicado el director del ensayo Javier Basterra Gottari. Por lo que el único factor que queda es el tabaquismo. El estudio se ha publicado en la Revista Española de Cardiología. El tabaco es un anorexígeno, quita el apetito, y por eso las personas que dejan de fumar engordan, añade Basterra Gottari. Eso hace mucho más relevante el hallazgo del estudio. Puesto en orden, los que más peso ganan son los que dejan de fumar.
Luego, los que siguen haciéndolo. Y por último, los que nunca han fumado, indica el investigador. Por eso, lo mejor para mantener uma vida saudável é não fumar nunca, añade. Então é um texto aí tirado do jornal El País. E ele diz o seguinte: deixar de fumar engorda, mas continuar fazendo isso também. Então vê, deixar de fumar engorda, mas continuar fumando também engorda. Essa é a conclusão a qual chegaram os investigadores ou pesquisadores da Universidade de Navarra, que fizeram um acompanhamento de 7.565 pessoas durante 50 meses. Os dados foram ajustados por idade, sexo, índice de massa corporal inicial e estilo de vida. Quem explicou isso foi o diretor do ensaio, Javier Basterra Gortari. E para ele, o único fator que resta é o tabagismo. O único fator que importa aí é o tabagismo. O estudo foi publicado na Revista Espanhola de Cardiologia. O tabaco é um anorexígeno, tira o apetite. E por isso as pessoas que deixam de fumar engordam, ele acrescenta, né, Basterra Gortari. Isso torna muito mais relevante a descoberta do estudo. Colocada em ordem, essa é a parte principal desse texto, minha gente, para a questão. Colocada em ordem, os que mais peso ganham, então vamos lá, em ordem de peso. Em ordem de peso. Quem é que ganha mais peso nessa ordem? Quem mais peso ganha são os que deixam de fumar. Vou botar aqui. Dejan de fumar. Então, quem está deixando de fumar nessa relação aí é quem mais peso ganha. Logo em seguida, os que mais peso ganham, eu vou colocar 2 mais aqui. Logo em seguida, o que mais peso ganha são os que... Cadê? Os que seguem fazendo isso, quem segue fumando. Então, eu vou colocar assim, siguen fumando. Certo? E, por último, quem, nessa ordem de ganhar mais peso, desses 3, quem menos ganha peso aqui no caso, seria os que nunca fumaram. Então, tá aqui, nunca han fumado. Então, é isso aí. Quem é que mais peso ganha? Quem está deixando de fumar. Em seguida, quem ainda está fumando. E quem menos peso ganha nessa relação é quem nunca fumou. Aí, a questão dizia o seguinte: o texto jornalístico caracteriza-se basicamente por apresentar informações a respeito dos mais variados assuntos. E seu título antecipa o tema que será tratado. A gente vê que aqui a questão ela omitiu o título do texto. Tomando como base o fragmento, esse pedaço aqui do texto, qual proposição identifica o tema central e poderia ser usado como título? Então, qual dessas alternativas está correta em relação ao texto e poderia ser tratado como título? Letra A diz: estilo de vida interfere no ganho de peso. Veja, a questão aqui é sobre uma coisa pontual, né? Ele não fala sobre várias coisas no estilo de vida da pessoa. Letra B, estudo mostra a expectativa de vida dos fumantes. Esse texto aqui está falando sobre quantos anos vive um fumante? Não. Letra C. Pessoas que fumam podem se tornar anoréxicas. Em nenhum momento o texto apresenta essa informação. Ele diz que o tabaco tem um fator aí anorexígeno, mas isso não quer dizer que as pessoas vão ficar anoréxicas. Letra D. Fumantes engordam mais que não fumantes. Vamos olhar aqui nessa relação que eu fiz. Fumantes são esses aqui que seguem fumando. Eles engordam mais que não fumantes, que nunca fumaram. Sim, eles engordam mais do que quem nunca fumou. Tá? Então, essa resposta é a correta. Letra D. Tá bom? Letra E dizia, tabagismo como fator de emagrecimento. Vocês acham que um texto desse vai trazer que aí você deve usar o tabagismo, deve usar cigarro para emagrecer? É lógico que não. Bem, gente, foram essas 5 questões que eu trouxe hoje no Practicando Enem. Espero que a gente possa trabalhar outras questões muito em breve. E é isso aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. A aula é um pouco mais longa, lógico, mas é para a gente fazer essas análises mais minuciosas sobre as questões. Grande abraço e até mais.